Oiê, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Zero Açúcar. Eu sou a Gabriela da Silva e hoje é a terceira parte da série de vídeos sobre hipoglicemia e hiperglicemia. Então no vídeo de hoje eu vou explicar quais as possíveis complicações, os riscos, de uma diabetes mal controlada. Mas antes de começar o vídeo, se vocês ainda não assistiram a primeira e nem a segunda parte, eu vou deixar o card aqui em cima, dá uma olhada lá primeiro, para vocês entenderem certinho toda essa sequência. Agora, se você já assistiu, continua aqui e bora lá para as explicações. Eu vou começar falando sobre os riscos de uma hipoglicemia em situação grave, que são perda de consciência, convulsão, coma e até mesmo a morte. Mas calma, não se assuste, isso pode acontecer em casos extremos. A hipoglicemia nada mais é do que quando o nível de glicose no nosso sangue está muito baixo. E em resposta disso, o nosso organismo ele apresenta alguns sintomas, para que a gente possa corrigir o mais rápido possível. Eu já falei quais são esses sintomas lá no primeiro vídeo, na parte 1. Porém, dependendo da frequência que essas hipoglicemias vêm acontecendo, se for por um longo tempo e elas forem muito recorrentes, pode acontecer do corpo se acostumar com esses valores baixos e aí só começar a apresentar os sintomas quando a glicose estiver mais baixo ainda. E se essas hipoglicemias recorrentes não forem tratadas, elas podem evoluir para uma hipoglicemia em situação mais grave. O nosso cérebro, a principal fonte de energia dele é a glicose. E quando se tem níveis muito baixos de glicose no sangue, ele acaba não executando algumas funções do nosso corpo de maneira adequada. E aí, em resposta disso, pode ocasionar a perda de consciência, convulsão, entrar em coma e, se não for tratado a tempo, pode entrar em óbito. Já os riscos da hiperglicemia são nefropatia diabética, retinopatia diabética, doenças cardiovasculares e cerebrais, doenças vasculares, neuropatia diabética, cetoacidose diabética. A nefropatia diabética é uma doença que afeta os rins. Os nossos rins, eles funcionam como um filtro para o nosso corpo. Ele filtra o sangue, separando aí aquilo que não serve mais para o corpo, que vai ser expelido pela urina, de algumas substâncias que nosso corpo precisa, como a proteína, por exemplo. E quando você tem muito açúcar no sangue, isso acaba afetando o funcionamento adequado dos rins, deixando a proteína passar para a urina. Infelizmente, não há sintomas dessa doença, porém dá para saber por meio de exames, porque dá para constatar as proteínas na urina. E se esse caso não for tratado, pode evoluir também para uma insuficiência renal, que é quando os rins param de funcionar e aí é necessário a pessoa fazer o processo da filtragem no sangue por meio de um aparelho. Já a retinopatia diabética são danos nos vasos sanguíneos que ficam na retina. Então, quando a gente tem um nível de açúcar elevado, isso acaba danificando aqueles vasos e podem ocasionar microhemorragias. E essas microhemorragias podem causar cegueira. Infelizmente, isso também não tem sintomas. E a pessoa só percebe essa doença quando a visão já começa a ficar comprometida ou quando aparecem algumas manchas na visão. As doenças cardiovasculares. Qual que é a minha dificuldade de falar? As doenças cardiovasculares e cerebrais podem acontecer devido a um conjunto de fatores, que são eles: pressão alta, colesterol alto, triglicérides alta, má alimentação, sedentarismo. Todos esses fatores, juntamente com a glicemia descontrolada por um longo tempo, acaba gerando um acúmulo de placas de gordura nas coronárias, ocasionando o estreitamento delas, o que dificulta o fluxo sanguíneo. As coronárias são as artérias do nosso coração. E se não for tratado também a tempo, pode gerar aí um infarto. E o mesmo acontece no cérebro, ocasionando o acidente vascular cerebral, que é o AVC. E as doenças vasculares, elas também estão ligadas a esse estreitamento das artérias, porque como há uma redução no fluxo sanguíneo para os demais membros, no caso os membros inferiores, que são as pernas, os pés, acaba gerando dores nesses membros e eles também podem ficar pálidos nessas regiões. Já a neuropatia diabética são danos causados nos nervos. Os nervos, eles são responsáveis por levar a informação para o nosso cérebro
e vice-versa, como sensibilidade, né, de calor, frio, dores, os movimentos também, enfim. E aí, devido à alta taxa de glicose no sangue, o açúcar acaba corroendo as paredes dos nervos em regiões como os membros inferiores, causando dores, formigamento e, se não for tratado também a tempo, perda de sensibilidade. A neuropatia pode acontecer também em outras regiões do corpo, mas eu gostaria de ressaltar nos membros inferiores. E a gente tem que ficar atento com os pés, principalmente, porque se acontecer essa perda de sensibilidade dos nossos pés, pode acontecer o chamado pé diabético, que é a formação de feridas ou úlceras. E se a pessoa não perceber essas feridas e úlceras, elas podem evoluir e, por conta da dificuldade na cicatrização dos ferimentos, se não for tratado, também acaba tendo que amputar algumas regiões do corpo. Tanto nas doenças vasculares quanto na neuropatia diabética podem ocorrer amputações se não forem tratadas a tempo. Uma outra situação que eu gostaria de ressaltar aqui é que quem tem diabetes tem a tendência de ter a pele mais ressecada também. E principalmente nessa situação da neuropatia, pode ocasionar rachaduras e aí ferimentos, infecções, enfim, vai agravando o quadro. Agora vamos para a cetoacidose diabética. Mas antes de eu explicar o que é a cetoacidose, a gente precisa entender o que são as cetonas. As cetonas, elas são substâncias ácidas que são formadas quando não há insulina suficiente no corpo e as células acabam sofrendo por falta de energia e buscam outra fonte de energia, que são os estoques de gordura. Em pessoas que não têm diabetes, isso acontece de maneira equilibrada, regulada. Agora, nós que temos diabetes, as cetonas surgem também com essa falta de insulina, porém em um quadro de hiperglicemia, ou seja, quando o nível de glicose no sangue está muito alto. E aí pode ocasionar a cetoacidose diabética. A cetoacidose diabética, ela é caracterizada pelo alto nível de glicose no sangue e também pela grande quantidade de cetonas no sangue. E isso acaba alterando o pH do sangue, deixando ele mais ácido. Mas o que acontece, né, para gerar a cetoacidose diabética? Em casos quando o tratamento da insulina não é utilizado da maneira adequada ou quando a gente passa por algum trauma, como uma cirurgia, como alguma doença, infecções. E eu citei também no vídeo anterior que a prática de exercícios físicos com a glicose muito alta e se há presença de cetonas no sangue pode causar a cetoacidose também. É mais raro de acontecer nessa situação da prática de atividades físicas, mas pode acontecer. É bom a gente saber dessas informações. Os sintomas da cetoacidose diabética são os mesmos de uma hiperglicemia: sede excessiva, urinar em excesso, cansaço, dores abdominais, náuseas, vômitos. E se a cetoacidose não for tratada a tempo, a pessoa pode entrar em coma e pode causar a morte também. Só lembrando que esses riscos, essas complicações podem acontecer em casos extremos, causados por má alimentação, sedentarismo, falta de utilizar os medicamentos da maneira correta, a glicemia descontrolada por um longo tempo. Tudo isso pode acontecer da pessoa correr esses riscos que eu citei. Por isso que é bom a gente já cuidar desde já. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou procurar responder. Não percam a parte 4, que é o último vídeo dessa série, onde eu vou explicar como corrigir tanto a hipoglicemia quanto a hiperglicemia e como evitar que elas aconteçam. Então, para não perder o próximo vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, compartilha ele com todos que vocês conhecem que têm diabetes. E eu vou ficando por aqui, um beijo, até o próximo vídeo.